Eu vou falar disso aqui. Cada dia que passa o Bolsonaro tá mais desesperado, dá pra ver como ele tá abatido nos últimos dias. Mas antes, olha, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Agora, ó, Bolsonaro e pesquisas. Eu vou te mostrar aqui uma coisa que abateu muito o Bolsonaro, que foi a última pesquisa IPESP. Por quê? O Bolsonaro, ele diz que não confia em pesquisa, mas ele confia. E ele confia mais em algumas pesquisas. A IPESP é uma das que o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, mais confia porque é uma pesquisa do mercado financeiro. Era a pesquisa XP IPESP. Tiraram o nome da XP do nome, mas continua sendo contratada pela XP, que é a maior corretora do Brasil. O mercado financeiro não brinca em pesquisa, porque as pesquisas são feitas e eles pagam essas pesquisas para que os investidores internacionais eles saibam se podem investir no país, se não podem, se vão comprar real, se vão vender real. A gente aqui fala em comprar e vender dólar, lá eles falam em comprar e vender a moeda que não é deles, que é o real. E isso muda se o real valoriza ou desvaloriza. Pois bem, tanto é que a pesquisa XP, geralmente, o relatório inicial dela vem em inglês, não vem em português. Aí depois eles traduzem para o português. E daqui tem um gráfico que eu quero te mostrar, que é o gráfico que fez o Bolsonaro ficar em desespero. Esse aqui, ó. Esse é o gráfico da avaliação do governo Bolsonaro. Vamos lembrar o seguinte, mais ou menos aqui, nesse meio aqui, quando o Bolsonaro estava na sua pior avaliação até então, ele começou a pagar o auxílio emergencial, que o Bolsonaro era contra. Vamos lembrar, o Bolsonaro era contra o auxílio emergencial. Aí, depois de alguns meses, aconteceu que graças ao auxílio, o Bolsonaro teve pela primeira vez a aprovação dele maior do que a reprovação, pela primeira vez desde 2019. Só que aqui no meio, que era exatamente quando a reprovação do Bolsonaro estava no pior número, o auxílio emergencial foi diminuído pela metade, depois acabou o auxílio. Aí olha o que aconteceu. Aí o Bolsonaro começou a pagar Auxílio Brasil, não adiantou. O Bolsonaro está hoje no seu pior resultado em pesquisa, 55 de desaprovação e 23 de aprovação. Esse resultado só foi igual e tão ruim lá em agosto do ano passado. Aqui, ó, em agosto do ano passado dá para ver aqui, ó, que o Bolsonaro também tinha 55 de reprovação e 23 de aprovação, é o mesmo de hoje. Só que tem uma coisa, você percebeu o resultado desde agosto até hoje, final de janeiro, você tem aí agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e quase janeiro inteiro, são quase 6 meses, põe aí 5 meses e 20 dias. O que aconteceu foi o seguinte, o Bolsonaro fica entre 54 e 55 de desaprovação e 23 e 24 de aprovação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a desaprovação ao Bolsonaro se cristalizou. Ou seja, vai ser muito difícil ele baixar desses 54 de desaprovação. Isso foi o que desesperou o Bolsonaro no começo do ano. Foi a última pesquisa XP e PESP. Essa é a primeira vez nos últimos 6, 7 meses que a XP faz 2 pesquisas em um mês. E agora em ano de eleição serão 2 por mês, uma a cada 2 semanas. E depois, daqui uns meses, vão começar a fazer toda semana. É o que acontece. Quando o Bolsonaro viu a primeira pesquisa de janeiro, que era aquela que mostrava... isso aqui, mostrava sem esse último 55, 23, mostrava ele com 54, 24 aqui, o Bolsonaro falou, pô, então quer dizer que eu vou perder? Ele falou, não, peraí, a gente tem que fazer as nossas próprias pesquisas para ver como é que tá a intenção de voto, e mais do que isso, o que os analistas do Bolsonaro, e aí passa pela equipe de marketing que o Flávio tá querendo convencer o Bolsonaro a contratar, é o seguinte, o importante não é saber a intenção de voto, a aprovação e desaprovação, o importante é saber o que a população quer, quais são as necessidades da população para você direcionar a campanha. Só que tem uma coisa, quando o PT quer fazer esse tipo de pesquisa, e não pense que não fazem, eles têm pesquisas internas de tudo que você imaginar, o PT tem que gastar dinheiro do próprio partido. Quando o partido lá do Dória, que tem que fazer o PSDB, eles têm que gastar dinheiro do partido. O mesmo para o PDT, o mesmo para o Podemos do Sérgio Moro, o mesmo para qualquer partido que queira pesquisas. Por que o Bolsonaro, então, usa dinheiro público para fazer as pesquisas? E, ó, 20 milhões, nenhum partido gasta essa fortuna em pesquisa, não. Só o Bolsonaro, que o dinheiro não é dele, o dinheiro não vai ser do PL, do partido dele, é dinheiro público. Então o Bolsonaro, ele quer gastar 20 milhões para fazer pesquisas quantitativas e qualitativas. Vou dar um exemplo de uma pesquisa que o Bolsonaro vai querer fazer, que ele vai querer fazer para saber, a economia está no caminho certo ou errado? Dá para ver aqui que cristalizou, todo mundo acha que a economia está no caminho errado. Para quem está curioso quanto à intenção de voto nessa pesquisa, na espontânea aqui, a espontânea quer dizer o seguinte, perguntam em quem você vai votar e não dão nenhum nome, aí a pessoa fala em quem quer. A eleição, na verdade, é espontânea. O Lula está aqui com 35, o Bolsonaro com 23, todos os outros juntos com 9. É isso? Todos os outros juntos, outros 9. Quer dizer,
O Bolsonaro mais todos os outros juntos, eles têm 32. O Lula sozinho tem 35. É vitória no primeiro turno para o Lula. Isso está desesperando o Bolsonaro. E aí, os aliados do Bolsonaro do Centrão falaram, não pode parar por aí. Além da gente fazer essas pesquisas, a gente tem que começar a investir e aí eu vou falar, não é investir dinheiro do partido não, investir dinheiro público. Investir em propaganda do governo nas áreas que as pesquisas mostrarem que as coisas estão ruins. Por exemplo, olha, o povo tá achando que a criminalidade tá alta. Aí começa a colocar propaganda em rádio, televisão, nas redes sociais, dizendo que não, que o Bolsonaro está combatendo a criminalidade, que ele quer dar mais poder para as polícias. Aí, olha, o povo tá achando que a economia tá ruim. Não, aí coloca o Bolsonaro dizendo que foi ele quem deu o auxílio, sendo que ele era contra. Que o Auxílio Brasil é coisa dele, que estaria pior se não fosse ele. Tentar de todo jeito culpar os governos anteriores. Isso tudo com dinheiro público. É isso que o Centrão tá convencendo o Bolsonaro a fazer e para isso usar um marqueteiro de verdade. Aí, qual é a ideia do Flávio Bolsonaro e do Centrão? É tentar convencer o Bolsonaro com isso a deixar o Carlos Bolsonaro de lado e focar apenas nisso. Olha, o que o povo tá querendo? Tá querendo isso? Então vamos falar o que o povo quer ouvir. Claro, entre o Centrão falar para o Bolsonaro, dizer faremos isso, já contratar já abrir edital para contratar as pesquisas, fazer as pesquisas se o TCU não barrar, começar a contratar edital para fazer a propaganda. E isso dá certo, olha, vai um abismo. Eu vou te dar um exemplo. Em 2002, muita gente não vai se lembrar, pô, faz 20 anos, mas é um exemplo até melhor do que se fosse uma coisa mais recente, porque hoje em dia as tecnologias estão mudando muito rápido. Então, um exemplo mais antigo de quando tinha um tipo de tecnologia que todo mundo consumia, que era a televisão. 2002, se você não tinha celular, você não entrava no WhatsApp, você não consumia fake news no WhatsApp, você não entrava no Twitter, não tinha nada disso, não tinha rede social, quase ninguém tinha acesso à internet, as pessoas consumiam notícias pela TV. E aí o governo Fernando Henrique gastou o que na época era o maior gasto da história em publicidade. Para quê? Para o Fernando Henrique tentar eleger o José Serra, que era o candidato do Fernando Henrique, do PSDB. Não adiantou. Não adiantou nada. Entre eles começaram a veicular os comerciais e a eleição, o José Serra não subiu nas pesquisas. A coisa não deu certo. E olha, naquela época só tinha um tipo de mídia que 99% da população consumia, que era a televisão. E os comerciais eram justo lá. Também tinha o rádio, também eram no rádio. Hoje, você faz comercial, tem que fazer na TV, tem que fazer no rádio, tem que fazer nas redes sociais, aqui, ali. Ainda tem que colocar o gabinete do ódio para fazer fake news. As pessoas estão cada vez mais calejadas de fake news, ou seja, treinadas a entender, ler uma coisa e falar, isso é fake. E não acreditar nisso. Cada vez mais as pessoas estão, por isso que cada vez mais a extrema-direita está tendo derrotas no mundo inteiro. O modus operandi deles não funciona mais com a mesma força que funcionava 5, 6 anos atrás. É uma coisa nova, as pessoas recebiam notícia, vinha de um tio, de um primo, nossa, deve ser verdade. Aí já encaminhava para todo mundo, e todo mundo, nossa, deve ser verdade, encaminhava, as pessoas mudavam o voto por isso. Hoje você recebe e fala, nossa, que babacão, meu, você está disseminando fake news. É isso que acontece hoje. Você deve ter percebido essa evolução na maioria da população, não é em todo mundo não, tem gente que ainda consome e tudo mais, você deve ter percebido. Então hoje está muito mais difícil para o Bolsonaro. Porém, tem uma coisa que é a parte legal, bateu o desespero. Ó, e aqui o nosso carro de som lá em Andaraí, na Bahia, ó. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil tá aqui um trecho lá em Andaraí, cidade na Bahia. Quem quiser nos apoiar, comenta aí em qual cidade você quer ver os carros de som. E embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. Siga-me também nas outras redes. Falou!